Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Permaneça Firme na Igreja. Esse texto foi escrito pelo pastor Samuel Mouta e está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu sempre digo, eu não escrevi esse texto. Então, eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, certo? Então, isto dito, vamos orar? Senhor Jesus, que tu possas nos direcionar nesse pequeno estudo de agora, nessa reflexão, que nós possamos entender o que tu queres falar no nosso coração e que possamos, de fato, colocar em prática nas nossas vidas. É o que pedimos em teu nome. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto bíblico de hoje está em Hebreus 10, 19 a 25. E diz assim: Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos-nos perto dele com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Amém? Bom, irmãos, então o versículo base de hoje é o 25, que diz assim: Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais que vede que o dia se aproxima. Bem, então o pastor Samuel, ele começa dando exemplo de um homem chamado João Geraldo. Este irmão já é falecido e ele foi um crente muito fiel e muito dedicado. Ele era membro de uma igreja ele é membro de uma igreja rural na parte fluminense do Rio, no interior fluminense, e estava sempre em todos os cultos. Ele era já idoso, andava com alguns quilômetros na sua charrete a cavalo ou mesmo a pé, mas nem a escuridão da noite, nem o calor do sol o demoviam do seu desejo de estar com os irmãos para cultuar. E isso me faz lembrar também da igreja onde eu congrego. Lá existem muitas pessoas idosas, e mais idosas inclusive do que eu, bem mais idosas do que eu. E elas não faltam às nossas reuniões, elas não faltam aos cultos. Inclusive, nós temos lá uma irmã chamada Eunice Pereira. Ela tem quase 100 anos. Ela é inabalável. Ela está na escola dominical, ela vai no culto pela manhã, ela vai no culto à tarde, ela está em todas, gente. Ela só não vai ao culto se não tem quem a leve. E mais, o esposo dela não é cristão, então ela não vai acompanhada de filhos ou esposo. Alguém a leva, mas ela vai sozinha, ela não deixa de ir à igreja. E mais, irmãos, lá no templo onde eu cultuo, tem uma escada enorme, enorme para subir. A irmã Eunice Pereira, ela não desanima. E ela vai lá com a sua bengalinha e ela está presente em todos os cultos. Então, ela para mim é um ícone de exemplo de como a gente não deve deixar de ir à igreja, como a gente tem que ficar firme mesmo indo à igreja. E a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Então, nós temos que seguir esse tipo de exemplo, porque ela, a vida toda foi à igreja, a vida toda ela contribuiu, ela cultuou, ela aprendeu, ensinou, e isso é um exemplo para nós todos. Então, hoje a gente tem tanta facilidade e tanto conforto, mas algumas vezes a gente deixa se convencer pelas desculpas e justificativas para não participar desse ajuntamento tão abençoado que é a comunhão com a Igreja de Cristo.
Obviamente, nós estamos passando por uma pandemia e nem todas as igrejas podem se reunir como nem todas não, nenhuma igreja pode se reunir como se reunia antes. E o templo onde eu vou nem aberto está. Por quê? Por causa do grande número de pessoas idosas por conta do Covid. Então, logicamente, o nosso pastor tem esse cuidado para que as pessoas não se contaminem. Mas isso não é desculpa. Nós nos reunimos todos os dias através do nosso grupo do WhatsApp e todos os dias nós cultuamos ao Senhor. Todos os dias estamos ali. Então, óbvio, em tempos normais, nós temos que ir à igreja, nós temos que ir ao templo, ter comunhão com as irmãs, conversar, orar umas pelas outras, dar risada. Mas se isso não é possível, a gente vai permanecer firme na igreja, nem que for neste pequeno grupo de WhatsApp. Então, presta atenção. É importante que nós estejamos nos reunindo. Então, tem muita gente que é desigrejada e fala, não, o importante é eu amar a Deus, o importante é eu fazer minhas orações, eu ler minha Bíblia, eu não preciso ir à igreja. Isso não é verdade, irmãos. Então, os cristãos do primeiro século tinham muitos obstáculos para vencer. Eles eram perseguidos, existia muita mentira, muitas heresias, tinha desânimo, esfriamento espiritual, fraqueza de fé, pecados ocultos. Então, para exortá-los, o que aconteceu? O escritor de Hebreus, ele relembra o culto do Antigo Testamento, em que o sacerdote adentrava o Santo dos Santos, enquanto o adorador esperava do lado de fora. Então, era assim, não era bagunçado assim, qualquer um podia ir lá no Santo dos Santos, conversar com Deus. Não, só ia o sacerdote, lá o sumo sacerdote, uma vez por ano. Ainda assim, irmãos, ele ia com uma corda amarrada ao pé e um sininho, porque se caso ele fosse fulminado ali, se ele morresse, ninguém podia ir lá dentro e retirar o corpo, ele seria puxado pela corda. Então presta atenção como era importante este lugar. E é um lugar que hoje nós temos acesso livremente, graças a Jesus Cristo. Então o texto diz assim, ó: agora, contudo, devemos ter coragem para adentrar no lugar do Santíssimo por meio do sangue de Jesus, que está no versículo aqui 19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Você se lembra que quando Jesus entregou o Espírito, falou, Pai, entrega o meu Espírito, o véu do Santíssimo rasgou de alto a baixo. Isso significava o quê? Que dali para frente, através de Jesus Cristo, do seu sangue, do seu sacrifício, nós teríamos acesso livre, direto com Deus através de Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, não tem outro mediador, não tem outra pessoa que pode chegar e falar assim, ó, eu vou pedir para você e você vai levar a minha demanda para Deus. Não, só tem um mediador entre Deus e os homens. Está na Bíblia, em toda a Bíblia. Entendeu? Tanto as versões católicas como as versões protestantes, toda a Bíblia está escrito que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então só tem um para quem nós devemos orar e pedir que levem as nossas demandas para Deus, que é Jesus Cristo. Não existe outro, só Jesus Cristo. E aqui nós não estamos falando que não existiram pessoas santas, que não existem pessoas que possam orar conosco, mas nós temos acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo. Porque ele abriu o caminho, ele rasgou o véu e nos deu acesso direto ao Pai. Portanto, é a ordem de nos aproximarmos dele. Está lá no versículo 22, ó. Diz assim, portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Nesse propósito, a gente deve estimular uns aos outros, animando-nos, encorajando-nos, e ninguém deve deixar a comunhão. Ultimamente, o que acontece? Muitos dizem assim, minha igreja está fechada, tem a pandemia, e não precisa de igreja. Então, esse texto está aqui para nos lembrar que é importante sim a comunhão,
que é importante nós termos um local para irmos adorar, é importante nós estarmos em contato com os irmãos. Nós temos que permanecer, sim, firmes na igreja. A despeito de todas as dificuldades que vimos encontrando, irmãos, vamos permanecer firmes. Isso tudo vai acabar e nós vamos poder nos reunir de novo. Mas nós só vamos nos reunir de novo se nós entendermos que a falta de cada irmão faz falta para nós. Porque se passarmos um ano achando que é indiferente a ausência do irmão, se passarmos um ano sem nos comunicar com os irmãos, nós talvez cheguemos à conclusão que nos reunir nem vale mais a pena. Que é melhor ficar em casa vendo um programa na televisão, ou assistindo um seriado no Netflix, e acabamos abandonando a prática de nos reunir. Então vamos ter esse discernimento de entender que o que nós estamos passando é um breve momento. A pandemia, ela vai acabar e nós temos que ter certeza que é fundamental que a gente se reúna. O nosso manancial termina assim, ó. Enquanto você tem saúde e condições, não deixe que nada o impeça de servir ao Senhor junto com os seus irmãos. Amém? É para isso que fomos feitos, né? Para adorar ao Senhor e para servirmos uns aos outros. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E com a nossa palavra de ordem que é saudades.